Olá, sejam todos bem-vindos à semana 4, Características Gerais dos Seres Vivos. Eu sou a Maria Eduarda e vou apresentar para vocês sobre esse tema. Primeiro, nós vamos nos contextualizar. A semana 4 possui como eixo temático a linguagem da vida, como objeto de conhecimento, características gerais dos seres vivos e as habilidades de identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas. E os conteúdos relacionados são as características gerais dos seres vivos. Nós vamos citar para vocês algumas características que diferenciam os seres vivos dos não vivos. São elas, por exemplo, a organização celular, hereditariedade, irritabilidade, adaptação e entre outras. Nós vamos começar então com a organização celular. E para isso nós precisamos da teoria celular. Ali está escrito errado, é só com L. Enfim, a teoria celular ela é dividida em 3 postulados. O primeiro é: todos os seres vivos são formados por células. Elas são as unidades morfológicas dos seres vivos. 2. Nas células são realizados processos que são fundamentais para a vida. As células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E 3. Todas as células só se originam de uma outra célula pré-existente. Ou seja, as células são fundamentais para a manutenção pelo funcionamento do organismo. E elas só se originam de uma célula já existente. A célula ainda é a menor parte com forma definida que constitui seres vivos dotados de capacidade de autoduplicação. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são responsáveis por isso. Os seres que possuem apenas uma célula são chamados de unicelulares e os que possuem mais, pluricelulares ou multicelulares. Um exemplo de unicelular são bactérias e protozoários, e de pluricelulares são os animais, as algas, os fungos. Existem 2 padrões celulares: a célula procariótica, que não apresenta carioteca, e a célula eucariótica, que apresenta carioteca determinando o núcleo. Então, eles possuem uma membrana que determina o núcleo. A procariótica está presente nas bactérias e nas cianobactérias. Já as eucarióticas estão apresentadas nos restantes dos organismos, que apresentam células eucarióticas, por exemplo, os animais. Partindo agora para a composição química, nós precisamos compreender que os organismos vivos são compostos por elementos químicos. E esses elementos químicos são chamados de bioelementos, e eles constituem matéria viva. Elas são divididas em substâncias orgânicas e inorgânicas. Para as substâncias orgânicas, nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas, além de outros elementos químicos, como o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e o potássio. E as substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais. A água corresponde à maior parte do organismo vivo. Depois as proteínas, lipídios, por assim vai. Por isso a sua importância. Metabolismo. A gente precisa compreender que todos os seres vivos, eles têm metabolismo. E o objetivo do metabolismo é controlar a energia e os recursos materiais para suprir as necessidades daquele ser vivo. As diversas reações em uma célula fazem com que ela se mantenha viva, com capacidade de crescer e se dividir. O metabolismo pode ser classificado em 2 grandes processos: anabolismo, reações de síntese ou construção, e catabolismo, reações de degradação ou quebra. Já o metabolismo energético, ele compreende o conjunto de reações que envolvem trocas energéticas no organismo. Para que essas reações ocorram, são necessários substratos energéticos, que são provenientes da alimentação. Então, a célula se nutre, e quando ela se nutre, ela produz energia para poder realizar suas atividades.
Todo ser vivo é capaz de se reproduzir e aumentar o seu número de descendentes para poder perpetuar a sua espécie. A capacidade de reprodução pode ocorrer de diferentes maneiras dependendo do organismo. Em seres unicelulares, eles duplicam seu material genético e se dividem, originando as novas células a partir de uma célula-mãe. Já os seres pluricelulares apresentam suas células especializadas em reprodução, que são chamadas de células reprodutivas, ou gametas. A reprodução pode ser classificada em sexuada, pela união de gametas dos progenitores, ou assexuada, sem união de gametas, que formam organismos geneticamente idênticos. A imagem da direita representa uma reprodução assexuada e a imagem da esquerda representando uma reprodução sexuada, que tem os gametas. A hereditariedade é a capacidade que o organismo vivo tem de transmitir seu material genético para os seus descendentes. Dessa forma, você tem que as informações transmitidas através dos genes, que são as unidades funcionais, que consistem em fragmentos sequenciais de DNA, elas originam produtos funcionais como RNA e proteínas, transmitindo todas as informações gênicas para o próximo descendente. Já a irritabilidade é a capacidade de reagir a estímulos e detectar alterações no meio em que são inseridos. O nome irritabilidade recebe esse nome por causa das respostas aos estímulos recebidos. Podem ser positivas, quando a resposta é dada em direção ao estímulo, ou negativas, para aqueles que se afastem do que foi detectado. Ou seja, é a reação que o organismo tem, que o ser vivo tem em relação ao meio em que vive. Toda reação, seja ela de surpresa com o predador, ou você como predador reage com uma caça, tudo isso é a irritabilidade, é a capacidade que o organismo tem de reagir às coisas que acontecem ao seu redor. A homeostase é interpretada como estado estável, ou seja, é o mecanismo que garante que as condições internas necessárias para o funcionamento do organismo sejam mantidas constantes. Desta forma, tem temperatura e concentração de substâncias químicas são exemplos de fatores regulados dos seres vivos. Um exemplo é o açúcar no sangue. Por quê? Porque quando os níveis de açúcar sobem após uma refeição, é observado gradualmente um aumento de liberação de insulina. Essa insulina garante que uma diminuição nos níveis de açúcar no sangue, uma vez que esse hormônio garante a absorção de glicose nos tecidos. É como o organismo ele regula ele se regula. Quando algo aumenta a taxa, nosso organismo tende a baixar, ele tende a procurar formas que resolvam aquele problema, aquela situação. Então, a homeostase significa isso, é deixar o organismo de forma estável, entre aspas. Já a evolução e a adaptação, ela vem com a biologia evolutiva. E ela vem também de Charles Darwin, com seu livro A Origem das Espécies, onde ele apresenta o conceito de adaptação, variabilidade genética e seleção natural. Como assim? Uma adaptação é qualquer característica de comportamentos que torna o organismo capacitado a sobreviver e a se reproduzir em seu ecossistema. A variabilidade genética é fundamental para a adaptação. No processo de seleção natural, os genes que conferem características com alto valor adaptativo são selecionados e passam para as próximas gerações. Ou seja, o que Charles Darwin quis mostrar com isso? Que para um ser vivo se manter naquele ambiente, ele precisa estar adaptado àquele ambiente. E ele passa essa adaptação, tudo que foi benéfico para aquele organismo sobreviver naquele ambiente, ele passa para os seus descendentes. Então, tem essa variabilidade genética, em que vários organismos têm adaptações diferentes.
E o melhor organismo adaptado é aquele que se mantém no meio ambiente, naquele meio. E isso é a seleção natural. Muito obrigada por assistir, espero que tenha gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários para que possamos assim responder.